Uma montanha onde não há vida. Qualquer movimentinho de terra aqui, essas placas caem. Tudo desgrudando, descolando. Aliás, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Esse lugar aqui fica numa falha geográfica, Israel inteira. E há também a possibilidade, alguns estudiosos trabalham com essa hipótese, de que o que aconteceu em Sodoma tenha sido resultado de um grande terremoto. Um lugar que teria sido destruído pela ira divina. O principal aqui é entender por que é que Deus, de acordo com essa mitologia do Antigo Testamento, estava furioso com os habitantes de Sodoma e Gomorra. A gente entende que eles eram gananciosos, eles eram violentos, há uma série de citações a estupros. Um mar cheio de histórias, onde se acredita que uma profecia vai se cumprir. Ali na entrada, eu não cheguei a mostrar para vocês, mas tem uns avisos, tá? Eu estou entrando aqui, a nossa equipe toda está entrando aqui, correndo risco, por nossa própria conta, porque tem aviso lá dizendo que a qualquer momento pode se abrir um buraco aqui no chão. A fúria de Deus e seus significados. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e este é o Expedições ao Sagrado. O nosso programa é uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita. Aqui a gente viaja junto, todas as semanas, com reportagens especiais para conhecer os lugares sagrados mais incríveis do mundo e entender a importância que esses locais têm para tanta gente. Semana passada, a gente foi ao Túmulo dos Patriarcas e ao Domo da Rocha, para entender a origem comum das grandes religiões de um só Deus e as disputas por lugares que são sagrados para judeus e muçulmanos. No programa de hoje a gente vai refletir sobre a fúria, sobre a ira. Qual é a importância desses sentimentos? Qual é o lugar que eles devem ocupar nas nossas vidas? Afinal de contas, a gente deve evitar ou aceitar esses sentimentos? A partir de agora, a gente viaja por lugares sagrados fascinantes, com histórias captadas durante expedições do projeto Jornada Infinita. Tudo pronto? Vamos viajar? Sejam muito bem-vindos. Esse é o Expedições ao Sagrado. Poucos lugares representam a ideia da fúria divina tão bem quanto Sodoma. Nessa montanha, em Israel, simplesmente não há vida. A história que a Bíblia nos conta fala sobre como tudo o que havia lá foi destruído pela ira divina contra um local onde as pessoas eram pecadoras e pouco hospitaleiras. A ciência também tem suas versões sobre as transformações na região ao longo dos anos. A gente vai agora para esse lugar desértico, inóspito, de onde o Rodrigo Alvarez nos traz a história de Sodoma. Deus estava furioso com os habitantes de Sodoma e Gomorra, afundados em pecado e depravação, e assim foram dizimados pela ira divina, que lhes enviou uma chuva de fogo e de enxofre. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa estátua de sal. Esse lugar aqui fica numa reserva natural, no deserto da Judéia, bem na frente do Mar Morto. Não é difícil de a gente entender por que tem tanto sal aqui, né? Isso aqui é sal mesmo. Se eu pego aqui um pedacinho, dá até para comer. A montanha de Sodoma é feita 80% de sal. E sabe que curioso? Ela vem crescendo 3,5 milímetros por ano. E isso acontece por causa da pressão
que as pedras e a terra fazem nas camadas inferiores de sal. Vocês vão perceber que raramente a gente ouve um carro passando aqui, ainda que eu esteja perto de uma estradinha, porque não tem vida nesse lugar. Não dá para ter vida com tanto sal no Mar Morto. Foi numa conversa com Deus que Abraão ficou sabendo dos planos divinos para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão tentou salvar as duas cidades, pediu a Deus que evitasse a destruição, mas Deus estava irritado com a violência dos habitantes de Sodoma e Gomorra, com toda a maldade deles, os pecados que eles cometiam. E Deus identificou uma única família como sendo justa, a família de Ló. Então mandou 2 anjos até a casa deles para avisar sobre a destruição iminente desse lugar. No capítulo 19 do Gênesis, a história foi contada assim, ó. Pela tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhe eles, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavareis os pés, e amanhã cedo continuarão o vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles concordaram e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa. E aí os homens de Sodoma pediram a Ló que tirasse os anjos da casa dele, com a intenção, como é revelado aqui no Antigo Testamento, no Gênesis, com a intenção de fazer algum tipo de violência com eles. Ló chegou a oferecer às filhas, que os homens levassem as filhas virgens que ele tinha em troca dos anjos. Mas os homens estavam muito mal intencionados, foram violentos com Ló, até que os anjos foram até a porta e trouxeram Ló para dentro de casa e, num gesto sobrenatural, cegaram todos aqueles homens de Sodoma. O crime de tua irmã Sodoma era este: opulência, glutonaria, indolência, ociosidade. Eis como vivia ela, assim como suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e o indigente. Aqui, provavelmente, está a explicação para a fúria divina contra Sodoma. Deus não está necessariamente preocupado com as questões sexuais de Sodoma. O que muitos estudiosos vão dizer no futuro é que a fúria divina é com a falta de hospitalidade. Os habitantes desse lugar tratavam mal os visitantes. E muito antes disso já, no judaísmo, a hospitalidade sempre foi fundamental. Pelo contrário, havia casos de violência com os visitantes aqui. E talvez tenha sido esse o motivo da destruição da cidade. O principal aqui é entender por que é que Deus, de acordo com essa mitologia do Antigo Testamento, estava furioso com os habitantes de Sodoma e Gomorra. A gente entende que eles eram gananciosos, eles eram violentos, há uma série de citações a estupros e, principalmente, recebiam muito mal os visitantes. No judaísmo é fundamental a maneira como você recebe aquele que chega à sua casa, a hospitalidade. E esse foi um dos grandes pecados aqui em Sodoma. Para uma tradição rabínica, teria sido esse o motivo da fúria divina, essa a razão para ele ter mandado, ele, Deus, segundo o Gênesis, ter mandado uma chuva de enxofre e fogo para destruir esse lugar. E aí a história segue até o ponto em que a família de Ló começa a deixar a cidade. Só que Deus impôs uma condição. Quando vocês forem embora, não pode olhar para trás. E aí eu vejo aqui uma lição, né? A vida está mudando, esquece, deixa para trás o que ficou e recomeça. Não vai ficar apegado ao que passou, ao que você teve que deixar.
Só que na hora de ir embora, tá todo mundo indo embora, imagina a cena aqui, a mulher de Ló olha para trás e é transformada imediatamente numa estátua de sal. Ela é punida por Deus. Isso me leva aqui à reflexão sobre o que foi esse episódio. No judaísmo existe um grande respeito pela mulher. Ela tem um papel preponderante, tanto que a hereditariedade do judaísmo só é transmitida ao filho pela mãe. Mas aqui no Gênesis, nós estamos falando de 5.000 anos atrás aproximadamente, há alguns episódios em que a mulher é colocada como a malvada da história, aquela que comete o maior dos pecados. Primeiro com Eva, que comeu o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, expulsando a humanidade inteira do paraíso, a culpa de uma mulher. E depois, agora, nesse episódio, que também está no Gênesis, a mulher de Ló, que não tem nem o nome citado, é culpada por desobedecer às ordens de Deus, é punida por isso. É interessante que, com o passar do tempo, aquele bloco ali que se desprendeu do maciço de sal passou a ser identificado pelos viajantes como sendo a estátua da mulher de Ló. Lá em cima, sobre a montanha, a gente pode ver que tem uma camada de calcário e de terra. E a gente também pode notar ali a erosão que vai acontecendo. Pouco a pouco esses blocos vão se abrindo. E foi assim que surgiu o pilar de sal, aqui do lado, que é conhecido hoje como a estátua de sal da mulher de Ló. Aliás, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Esse lugar aqui fica numa falha geográfica, Israel inteira. E há também a possibilidade, alguns estudiosos trabalham com essa hipótese, de que o que aconteceu em Sodoma tenha sido resultado de um grande terremoto. Qualquer movimentinho de terra aqui, essas placas caem. Tudo desgrudando, descolando das outras placas. É tudo em camadas, você está vendo ali? Tá sujinho na frente, tem calcário na frente, mas por dentro é tudo sal, igual esse que eu estou aqui na frente. Ó. Esse pedaço aqui, inclusive, claramente é um pedaço que caiu. Quanto tempo faz eu não sei, mas está cheio de partes caídas aqui. Daí o perigo desse lugar. Apesar disso, a gente não está correndo grandes riscos aqui não. Primeiro porque a gente não está dentro das cavernas, as placas falam para não entrar nas cavernas que tem aqui. E é o menor sinal, dá tempo de dar uma corridinha para lá, viu? Gente, vou convidar vocês para tomar um cafezinho comigo. Vamos tomar um café aqui? Café no deserto aqui em Israel é assim que se faz. Soldado faz café assim, beduíno faz café assim. Nem sempre tem isso aqui, né? Faz o fogo com o que tiver na frente. Ó, esse aqui, ó, é um cafezinho com cardamomo, que é bem típico também aqui, eu adoro. Eu gosto de café forte. Eles dizem aqui Shaor Hazak, que é o café preto, bem forte. É esse que eu gosto. Quantas histórias não foram contadas nas fogueiras, né? Imagina ali as pessoas tomando um chazinho, esquentando a água, se esquentando, porque aqui no deserto de noite é frio. E as histórias da Bíblia foram passando também oralmente, até que um dia começaram a ser escritas. Assim como os evangelhos cristãos também. Eles só foram ser escritos muito mais tarde. Alguns até 60, 70 anos depois, como é o caso do Evangelho de João, depois da morte de Jesus, da crucificação. E a tradição oral e a transmissão oral dessas histórias sempre foi muito importante. E esse calorzinho da fogueira é bom para contar a história, gente. Esse método aqui eu aprendi lá na Turquia. Quando começa a ferver, ele vai começar a subir, tem que ficar ligado aqui, senão ele vai transbordar. Opa, opa, opa. Aí tira, deixa ele baixar de novo e aí volta. Tem gente que não gosta porque diz que fica com pozinho, mas a gente acostuma. O pozinho vai descendo também. A gente chama esse lugar de Monte Sodoma, ele é reconhecido pela tradição, pelos turistas, todo mundo vem aqui ver como Monte Sodoma,
Mas a ciência não tem nenhuma evidência disso não, viu? Inclusive tem outras cidades candidatas aqui perto. Esse estudo científico, que foi publicado na Nature Scientific Report, concluiu que foi um meteoro que entrou a 4 quilômetros na atmosfera e provocou uma explosão equivalente a 1000 bombas de Hiroshima. Dá para imaginar o que é isso? E aí não teria sido aqui, tá? Esse estudo faz a gente pensar que teria sido em Tal el-Haman, uma cidade árabe aqui perto, na região do Mar Morto, que teria inspirado o mito de Sodoma e Gomorra. Os arqueólogos que investigam essas ruínas encontraram evidências de um evento cataclísmico provocado por temperaturas altíssimas num espaço de tempo muito curto. Em segundos, a cidade inteira estava pegando fogo e logo depois uma onda de choque derrubou tudo de uma vez. De acordo com o estudo, cerca de 8.000 pessoas e animais foram pulverizados instantaneamente e seus corpos dilacerados e carbonizados. As condições dos fragmentos de ossos que foram encontrados pelos cientistas em Tal al-Haman, essa cidade que talvez tenha sido a origem de Sodoma e Gomorra, a condição desses ossos levou os cientistas a pensar que as pessoas estavam fazendo atividades cotidianas, tomando chá talvez. Eles não tomavam um cafezinho naquela época, mas tomavam chá aqui. As pessoas estavam desprevenidas. E aí a gente tem que imaginar uma cena realmente apocalíptica. Pedras e fogo caindo do céu. Claro, dá para imaginar Deus mandando toda a sua fúria sobre as cidades. E aí o sal do Mar Morto se espalhou por tudo aqui de uma maneira tão intensa, tão profunda, que nada mais cresceu nessa terra, ficou infértil. E aí o que os cientistas dizem é que a destruição de Sodoma e Gomorra, conforme descrita no Gênesis, é perfeitamente compatível com um episódio que aconteceu em 1908 na região de Tugunsk, na Rússia, quando um meteoro entrou na atmosfera e devastou uma região inteira de floresta. E recentemente aconteceu um episódio parecido na França. O meteoro nem era tão grande, tinha só 1 metro, entrou na atmosfera e muita gente viu, inclusive, claro, foi registrado por câmeras, tudo hoje é registrado por câmeras, deu um clarão imenso no céu. Agora imagina um meteoro maior, entrando aqui onde eu estou, nessa área do Mar Morto, explosão imensa, 1000 vezes a bomba de Hiroshima. O nome disso é Sodoma e Gomorra. Aí a ciência nos faz pensar que tudo isso aqui foi um mito e, claro, nada invalida os ensinamentos que estão na Bíblia, no Gênesis, sobre Sodoma e Gomorra. Mas talvez não tenha acontecido aqui, não tenha sido nessa área, tenha sido um pouco mais distante, a destruição de uma cidade naquela época. A gente está falando aqui de pelo menos 5.000 anos atrás. Realmente a gente tem que imaginar algo muito violento, digno de registro, digno de entrar para a tradição oral, de ser contado na beira da fogueira e de ir de geração em geração, de cidade em cidade, se transformando num grande mito, numa mitologia que hoje a gente conhece como Sodoma e Gomorra. A história incrível de Sodoma deixa algumas lições importantes. Uma delas é sobre como procurar por Deus deve ser um ato voluntário e constante na vida das pessoas. Se deixar levar pela corrente é fazer como os moradores de Sodoma naquela época. Nessa história, quem nadou contra a corrente foi Ló, que acabou sendo salvo da ira divina. E ainda, algo que também se vê em outros momentos dos evangelhos, a ideia de que a gente pode intervir por outras pessoas. Foi o que fez Abraão, ao saber do destino que estava reservado para aquela região. Foi o pedido de Abraão que fez com que Deus poupasse Ló e a sua família. Fica um importante ensinamento de rezar e pedir não só por nós mesmos, mas também pelos outros. O Expedições ao Sagrado volta em instantes. Papo de domingo, sempre às 3 da tarde, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. Todos nós já tivemos momentos na vida nos quais não foi possível controlar a irritação. A gente ouve ou vê alguma coisa que incomoda e dá até para sentir fisicamente o impacto daquela situação no nosso corpo. O coração bate mais rápido, a respiração fica mais curta, às vezes até a temperatura do corpo aumenta e a gente começa a transpirar. Algumas pessoas rangem os dentes e levantam a voz.
Outros cerram os punhos, como se estivessem preparados para lutar. E quando a gente percebe, qualquer reação, qualquer coisa que se diga ou faça, vem carregada com aquela emoção. Em situações assim, cientistas acreditam que o cérebro humano passa a ser controlado pela amígdala, a parte do cérebro que processa o medo, que nos motiva a agir e que aciona comportamentos violentos. Muitas vezes, essas reações vêm da necessidade de proteção ou da defesa contra algum ataque. O fato é que nem todo mundo gosta de se sentir assim ou de lidar com gente furiosa. A percepção é quase sempre negativa, embora ela seja uma das emoções que fazem parte do repertório de todos os humanos. Todo mundo fica assim, vez ou outra. Há quem defenda essa raiva como uma forma de expressão e muitas vezes até como uma energia para deixar a estagnação. Mas embora esse seja um sentimento humano normal, a raiva pode ser destrutiva se não for controlada. E quando isso acontece, parece que a gente se transforma. No filme Um Dia de Fúria, de 1993, o protagonista, interpretado pelo ator Michael Douglas, se vê frustrado com o divórcio e o desemprego. Em meio a um cenário de decadência urbana e isolamento social, ele chega ao limite e passa o dia espalhando a sua fúria. Apesar de a história ser uma situação extrema e com reações violentas, muita gente se identifica com os momentos de frustração e com a sensação de não haver saída. Na mitologia grega, as Eríneas eram a personificação da vingança, encarregadas da punição aos crimes. Os gregos as chamavam de Eumênides, com medo de dizer o nome verdadeiro e, olha só, atrair a ira delas. Na mitologia romana, elas eram chamadas de Fúrias. A ira está entre os 7 pecados capitais, de onde todos os outros derivam. Esses pecados capitais foram listados pelo Papa Gregório I, o São Gregório, no século VI. Gregório também destacou a paciência como a força para equilibrar as emoções e combater essa ira. Mas a fúria não é exclusividade dos humanos. Na Bíblia, a ira divina aparece em vários episódios do Antigo Testamento, com o sentido de justiça e reparação. É uma resposta ao pecado e à desobediência. Os casos mais conhecidos são os do dilúvio e da Arca de Noé, das pragas do Egito e de Sodoma e Gomorra. No livro de Jó, há uma referência direta a essa fúria. Porquanto oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, nada salvará das coisas por ele desejadas. Nada lhe sobejará do que coma, por isso as suas riquezas não durarão. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele, mesmo estando ele a encher sua barriga. Deus mandará sobre ele o ardor de sua ira e a fará chover sobre ele quando for comer. No Novo Testamento, há mais ênfase no amor e na misericórdia divina, mas a fúria também tem seus momentos, como nesse trecho do Evangelho de João. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E em alguns momentos, essa fúria partiu de Jesus, como quando ele pediu que seus discípulos pegassem em armas, quando previu a destruição do templo e quando virou as mesas dos cambistas diante do templo de Jerusalém, por terem feito da casa de Deus um lugar de comércio. Quando a gente pensa em fúria, muitas vezes o que vem à cabeça são as manifestações físicas desse sentimento. Mas as palavras também podem carregar toda a força da ira. O curioso é que, enquanto empurrões, socos e pontapés são linguagens quase que universais da violência, as palavras dependem muito do contexto e da cultura em que estão inseridas. Palavras moldam crenças, encorajam comportamentos, criam realidades e mudam o humor das pessoas. Mas o que é ofensivo para alguns povos pode parecer inofensivo para outros. Há ainda palavras e expressões que não devem ser ditas publicamente, mas que em situações de intimidade ganham um outro significado. No caso da Bíblia, esse cuidado com as palavras é muito importante. Escritos há muitos séculos e com várias traduções, os livros sagrados têm, em alguns momentos, um linguajar que requer cuidado para melhor compreensão. Uma palavra que aparece várias vezes na Bíblia e que é carregada de significado na nossa compreensão atual é a palavra idiota. Mas quem eram mesmo os idiotas no tempo de Jesus? Rodrigo Alvarez explica pra gente. Você sabia que a palavra idiota
aparece diversas vezes no Novo Testamento, também no Antigo. É curioso quando a gente começa a pesquisar a origem grega das palavras, a gente vai entendendo como foi que os evangelistas colocaram cada frase. E aí surge algo que a princípio nos causa incômodo, né? Poxa, Jesus, Paulo, os apóstolos chamados de idiotas. Claro que não é isso, né? A gente tem que voltar nos evangelhos para entender o que isso significa. Tem que estudar a origem dessa palavra. Primeiro, deixa eu ler um trecho que usa a palavra idiota para vocês saberem do que eu estou falando. Vamos lá. Olha, o apóstolo Paulo aqui, quando ele está falando da questão dele com relação a Pedro e Tiago, que ele considera serem super apóstolos porque conviveram com Jesus, diferentemente dele, Paulo diz o seguinte: se sou amador na palavra, não o sou no conhecimento. No grego seria se sou idiota na palavra, não sou no conhecimento. Significa se eu sou simples na palavra. Essa ideia de idiota no grego vem de pessoa que fazia tarefas de casa, pessoa mais simples, que não tinha um conhecimento elaborado. Mas isso vai chamar atenção mais adiante, porque Pedro também vai ser chamado de idiota. Olha só esse episódio aqui em Atos dos Apóstolos. Vendo eles a ousadia de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, analfabetos, admiraram-se. Pedro e João, analfabetos. Essa é uma das traduções possíveis, tá? Outra é ignorantes, sem conhecimento. Na verdade, de novo, o que está dizendo aqui é que Pedro e João eram pessoas simples. A gente lembra? Pedro, pescador, encontrado por Jesus na beira do mar da Galileia, era de fato um homem simples, não tinha recebido educação formal. Isso é o mais importante aqui. O que está em discussão durante praticamente todo o Novo Testamento, toda a vida pública de Jesus, é se Jesus tinha ou não tinha conhecimento formal. Eu estou me aprofundando nessas questões agora porque muita gente tem me perguntado se Jesus sabia escrever ou não. Eu vou voltar num outro vídeo para falar disso. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é sobre essa incidência da palavra idiota, que no português acabou se transformando numa palavra feia, né? Chamar o outro de idiota, uma pessoa sem inteligência, pessoa burra, a gente diria, né? Pois aqui no Novo Testamento não é isso, nem no Antigo Testamento. Existe a palavra hebraica também, que derivou dessa, que é idiotot, que é usada outras vezes no Antigo Testamento. Agora, quando se fala de Jesus aqui, tem um momento que aparece uma outra palavra para falar dele que também não é muito positiva e que vai na mesma direção. Olha só, aqui em João 15 tem a seguinte frase, olha só. Jesus subiu ao templo e estava ensinando. Os judeus estavam admirados, dizendo: como é que ele sabe as letras sem nunca ter estudado? Será que Jesus nunca estudou? Não faz sentido essa afirmação, óbvio que não. Jesus vai às sinagogas, lê nas sinagogas, Jesus conhece os livros bíblicos judaicos todos. Quantas vezes faz citações a Isaías? Quantas vezes faz citações a outros profetas, a outros livros bíblicos? Jesus é estudado, sim. Agora, qual é a questão aqui nesse versículo de João? É se Jesus teve educação formal ou não. Pelo que os fariseus estão dizendo, o tempo todo, aliás, Jesus não teve a educação formal que eles tiveram. Mas ele estudou, certamente estudou. Eu defendo a tese defendida por muitos outros pesquisadores de que Jesus passou um bom tempo com os essênios no Mar Morto, daí a semelhança de diversas liturgias do começo do cristianismo, de diversas maneiras como Jesus se comporta, o próprio batismo que era aplicado pelos essênios, o pensamento, a filosofia essênia é muito semelhante àquilo que Jesus nos apresenta, aquilo que João Batista também nos apresenta. Então é muito provável que Jesus tenha tido uma educação com os essênios ou através, né, ou a partir do conhecimento dos essênios, possivelmente diretamente com João Batista ali. Jesus certamente estudou. Mas olha o que diz aqui, então. Grammata oiden, ou seja, perguntam se ele conhece a gramática, conhece letras, ou se ele não conhece letras. Essa é uma questão constante. Como alguém que não é estudado pode ser tão inteligente, pode realizar tantos prodígios? Essa é a questão que permeia muitas das conversas entre Jesus e os fariseus. Então, entender o significado da palavra idiot, né, que vem lá do grego, e também as outras derivações aí que são usadas mais ou menos na mesma direção, para dizer que uma pessoa é sem cultura, sem estudo formal,
Não é um xingamento, ninguém está xingando ninguém com o termo idiota aqui no Novo Testamento, mas sim estão avaliando o nível cultural de educação. A gente sabe que os discípulos de Jesus eram pessoas simples. Aliás, sabe o que é discípulo? Discípulo significa aluno. Então eram alunos de Jesus. Então se Jesus era um professor, ele tinha que ter conhecimento. Mais do que isso, Jesus começa a ser chamado de Rabi ou Rabuni, Rabi, né? Ou Rabuni. E aí, de novo, a gente entende que ele vai assumindo um papel de professor, de mestre, tornando-se o mestre de Nazaré. Naquela época, os rabinos não eram uma instituição, né? Não havia o rabinato, como veio a ter depois, não havia essa instituição do rabino formalmente. Rabinos eram aqueles que eram reconhecidos como mestres, e Jesus certamente foi um deles. Mas não um sem conhecimento, não um agramatói, não um idiota. Jesus podia ser simples no trato, mas era muito conhecedor das letras do Antigo Testamento, que era o livro que servia de referência para todos aqueles judeus naquela época. Essa explicação do Rodrigo é mais do que interessante, ela é fundamental. Para ler e entender um livro como a Bíblia, com tantos séculos de história, a gente precisa conhecer a origem das coisas e o contexto. Se a gente for apenas na interpretação literal, muita coisa pode ser entendida de forma incorreta. Depois do intervalo, a gente vai entrar no Mar Morto, palco de milhares de anos de história. Tem tanto significado, tantos acontecimentos aqui no Mar Morto. Sodoma e Gomorra naquela direção. O rei Davi, com o problemão que ele teve lá atrás, mais de 3.000 anos atrás, com o rei Saul, veio se esconder aqui na fonte de En-Gedi. Aqui pertinho da gente tem Massada, onde aconteceu toda a história dos judeus que foram cercados pelos romanos. Uma história trágica que acabou em suicídio coletivo. E tem também aqui do lado, eu venho falando muito desse lugar, Qumran, as ruínas de Qumran, uma antiga fortaleza, onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. E de uma profecia que ainda não se cumpriu. Até já! Se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site. Bem-vindos de volta ao Expedições ao Sagrado. O Mar Morto é um dos lugares mais fascinantes do planeta. Um local belíssimo, com água em abundância, mas onde as condições não permitem que existam peixes ou outras criaturas. O excesso de sal faz com que apenas alguns micro-organismos e algas sobrevivam. É uma região misteriosa, palco de histórias bíblicas. A gente vai agora mergulhar no Mar Morto com o Rodrigo Alvarez. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda a parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. E haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo o que essa água atingir se tornará são e saudável. E em toda a parte onde chegar a torrente, haverá vida. Hoje o Jornada Infinita veio aqui para a beira do Mar Morto. A gente está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Gente, tem um monte de hotel aí, tem um monte de lugar turístico, mas eu queria trazer vocês aqui nesse lugar que é totalmente natural, selvagem, onde eu costumava vir quando morava aqui para tomar banho no Mar Morto. E hoje eu vou tomar banho no Mar Morto. Eu quero levar você comigo para esse lugar bíblico e também muito científico, cheio de história. Tem tanto significado,
tantos acontecimentos aqui no Mar Morto. Sodoma e Gomorra naquela direção. O rei Davi, com um problemão que ele teve lá atrás, mais de 3.000 anos atrás, com o rei Saul, veio se esconder aqui na fonte de En-Gedi. Aqui pertinho da gente tem Massada, onde aconteceu toda a história dos judeus que foram cercados pelos romanos. Uma história trágica que acabou em suicídio coletivo. E tem também aqui do lado, eu venho falando muito desse lugar, Qumran, as ruínas de Qumran, uma antiga fortaleza, onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Algo que nos ensina muito sobre Jesus, porque os essênios que viviam ali eram contemporâneos de Jesus e tudo nos leva a crer que Jesus, passou um tempo com os essênios, conheceu e foi influenciado por eles. Eu estou agora já chegando num outro tipo de solo aqui. Ali na entrada, eu não cheguei a mostrar para vocês, mas tem uns avisos, tá? Eu estou entrando aqui, a nossa equipe toda está entrando aqui, correndo risco por nossa própria conta, porque tem aviso lá dizendo que a qualquer momento pode se abrir um buraco aqui no chão. Isso é provocado pelos gases debaixo da terra que criam um vácuo. Isso tem tudo a ver com essa situação de minerais e sal aqui. Lembrando que a gente está numa região que é uma falha da terra. A qualquer momento pode ter um terremoto aqui em Israel. A história nos mostra que a cada 100 anos tem um terremoto aqui. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu não tenho medo porque eu gosto tanto desse lugar. Sou fascinado pelo Mar Morto, fascinado. Tomar um banho aqui é como lavar a alma. A gente chegou nesse ponto aqui, eu estou em dúvida para onde ir, porque isso aqui parece uma cratera da Lua. Não foi meteoro que caiu aqui não, isso aqui é movimentação embaixo da terra, tem falta de água do Rio Jordão que não está chegando para irrigar aqui. Tem os gases que se movimentam lá embaixo, isso tudo gera uma situação aqui que puxa de repente toda a terra, cria um vazio e esses abismos se abrem. Então eu acho que eu vou por aquele lado ali. Tá vendo aqui, gente? O solo é muito arenoso, é muito complicado aqui. Isso aqui vai se desfazendo. Aqui tem as primeiras pedras de sal. Eu vou seguir por aqui porque eu quero chegar lá dentro da água. Vamos lá. É o solo mais traiçoeiro que eu conheço. Tem sal o tempo todo, tem rachadura na terra, tem esses abismos. Sabe qual é o cheiro que tem aqui? Cheiro de enxofre que sai de dentro da terra. Tem inclusive alguns desses buracos aqui que tem uns banhos, umas águas quentes. E o cheiro é puro enxofre. Algumas pessoas diriam, eu posso sentir o diabo aqui. Olha que coisa maravilhosa esses abismos aqui. No hebraico são os bolanim, aquilo que a terra engoliu. A palavra bolanim vem da mesma raiz de livloa, que significa engolir, a terra engolindo o que tem em cima dela. Se você ouvir alguém dizendo por aí que uma profecia se cumpriu no Mar Morto, não se cumpriu não, gente. Tem peixe aqui, mas não é no Mar Morto, são nos abismos, a água que fica separada do Mar Morto. Se essa água se conectar com o Mar Morto, os peixes morrem na hora, não tem profecia que resista a esse sal todo. 31% de sal nessa água. É 9 vezes mais do que o sal de um oceano. Mas sabe o que tem de bom nisso? Que a gente pode boiar ali em cima. Vamos lá? Olha só esse solo, que coisa maravilhosa. Primeiro, perigoso, cheio de falha no caminho, né? Todo rachado. Mas ele é todo cheio de pontinha, bem duro. O sal vai ficando como se fossem pedras de sal pontudas. O jeito aqui vai ser pular. Rapaz. Pular aqui, ó. Tem que ir mais devagar, viu? Não tô aconselhando ninguém a fazer não, ó. Ralei todo aqui. Tem problema não.
Vamos curar no sal aqui. Vai arder pra diabo, mas vai curar. Vocês conhecem a famosa areia branca da praia de Itapuã, na Bahia? Isso aqui é mais branca, hein? Isso aqui não é areia. Isso aqui é sal puro. Tá até já pegando na minha feridinha aqui. Se quiser botar aqui o seu almoço, se quiser fazer o seu almoço, tá fácil aqui, cheio de sal. Eu tô doida para entrar nessa água. Esses minerais que vão se depositando aqui, ó, a gente vai vendo, cada um tem uma cor. Sabe o que é isso? Quando vai mudando de cor é mudança de estação. A gente pode separar aqui a passagem do tempo pelas linhas dos minerais. E o que tem aqui? Tem betume também, além dos minerais todos, tem betume que serve para fazer asfalto. Os egípcios vinham muito até aqui pegar essa matéria-prima riquíssima. E sabem quem dizem que vinha para cá também? Ela, Cleópatra. Pois é, dizem que ela vinha tomar banhos de minerais aqui para ficar com a pele mais bonita. Aparentemente ela já tinha naquela época uma percepção de que era possível envelhecer mais tarde, ter uma idade biológica diferente da idade cronológica. E Cleópatra conta a lenda que ela veio aqui, ficou tão encantada com tudo isso que montou uma espécie de spa aqui, um centro de tratamento de pele, de beleza. São 4h30 aqui já, ó. O sol vai baixando e eu tô doido para entrar nessa água, então não vou esperar mais não. Eu vou entrar agora antes que acabe o sol, porque depois vai ficar frio. Só para vocês saberem, ali do lado é a Jordânia, já é outro país. O Mar Morto separa Israel da Jordânia. Isso aqui tudo foi mar. O mar virou sertão, como dizia a velha profecia de Antônio Conselheiro lá na Bahia, em Canudos. E aí a profecia segue dizendo que o sertão vai virar mar. Será que esse mar, que hoje não tem vida, que tem só sal, que vai pouco a pouco diminuindo, porque as águas do Jordão não vêm mais para cá, ou vêm pouco, vêm sendo desviadas para irrigação, para beber, esse sal todo se formando. Será que um dia a profecia vai acontecer? Será que um dia vai voltar a ter peixe no Mar Morto? São os mistérios desse lugar mágico, sagrado, e que me conecta tão profundamente com a natureza. Eu acho incrível isso aqui, a água que vai voltando, a água que brota de dentro da terra e vai indo, olha, na direção do Mar Morto. É um fluxo constante. Como se houvesse uma comunicação entre o interior da terra e aqui onde a gente está. Numa visão bem dos princípios do cristianismo, é como se o inferno lá embaixo, no interior da terra, onde o diabo arde em chamas, estivesse mandando notícias para cá, mandando enxofre, gases, essa água que retorna, essa lama escura, o betume que vira asfalto, o minério que a gente aproveita para a pele, para tantas outras coisas, o sal. É uma espécie de túnel entre a nossa existência aqui e tudo isso que borbulha, que fervilha no interior da terra. Mas não tem diabo lá, né? O diabo está em nós. A gente é que inventa os diabos. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda a parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. E haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo o que essa água atingir se tornará são e saudável.
e em toda parte onde chegar a torrente haverá vida. Para um brasileiro como eu, a profecia de Ezequiel faz lembrar rapidamente das prédicas de Antônio Conselheiro, lá no sertão de Canudos, na Bahia, quando ele criou uma comunidade para se opor à república. Antônio Conselheiro queria monarquia, não queria mudança, queria continuar tudo como estava antes. Se entrincheirou lá e ele dizia: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. É duelo de profeta. O profeta brasileiro Conselheiro dizendo que o sertão vai virar mar e que o mar vai virar sertão. Ezequiel, o profeta bíblico, dizia que esse mar, que é morto, que já era morto, um dia vai estar cheio de vida. A profecia é o desejo de mudança. É o desejo de que um dia as coisas possam ser melhores do que hoje. Isso está em muitos dos profetas. E é isso que esse Mar Morto nos diz aqui. Mas a mudança não é fácil, ela dá medo. E aí eu me lembro da música que veio da prédica do profeta Conselheiro, que dizia: o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Gente, isso é de arrepiar. A profecia bíblica que se conecta com a prédica de um pregador do sertão da Bahia, e que foi parar no filme de Glauber Rocha, Deus e Diabo na Terra do Sol. Nunca me esqueço de Curisco dizendo essas mesmas frases. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. É o desejo de mudança. Em que profeta, em que religião, em que fé não existe o desejo de mudança? A ideia de que se essa vida aqui está difícil, se a tua vida está dura, a minha também está dura. Você acha que não? A gente quer que tenha uma outra melhor? Precisa ser depois dessa ou pode ser agora? Eu termino essa minha imersão aqui no Mar Morto refletindo sobre esse momento. Depois de muitos anos fazendo reportagens, depois de muitos anos percorrendo o mundo, de repente estou começando uma nova etapa da minha vida. O Mar Morto é para mim um lugar sagrado. Quando eu morava aqui, eu gostava muito de vir até esse lugar, sentir esse cheiro. É um cheiro de enxofre às vezes, é um cheiro sem definir, muitas vezes é diferente. Não é a coisa mais óbvia, não é um cheiro de flores. Mas a gente entende que você pode associar um perfume diferente, que não é necessariamente agradável, com coisas agradáveis. E esse cheiro começa a se tornar uma coisa agradável. Estar aqui é uma coisa muito agradável. Eu tenho uma sensação de conexão com a natureza aqui. Quando eu olho para essas camadas de mineral que vão se formando aqui, e a gente vai se dando conta da força da natureza. Olha só, anos e anos de depósitos minerais, cada um com a sua cor diferente, eles vão se formando. É como a passagem do tempo, é assim a vida. Uma camada escura, uma camada clara, uma camada cinza. O tempo vai passando. E a humanidade vai passando, a humanidade passou por aqui. O Levante, onde fica Israel, é o lugar de passagem do ser humano que veio da África em direção à Europa. É um lugar por onde Homo sapiens de 60, 70, 80 mil anos atrás passaram. E essa conexão ninguém tira da gente. Essa conexão com a nossa própria história, com a história da humanidade, com toda a natureza que nos cerca, que a gente vem maltratando, inclusive. É bom demais poder estar tão perto de algo tão real, tão natural. Isso é profundo para mim, isso é profundo.
muito interessante pensar nas profecias e no significado delas. No sentido literal, um profeta, do grego prophetes, é um ser inspirado, que se acredita tenha sido enviado por Deus para transmitir uma mensagem. É como se fosse um instrumento para uma comunicação divina. Essa revelação ou interpretação do profeta normalmente vem de uma visão, de um sonho ou de outro tipo de comunicação com o divino. Embora os profetas sejam encontrados em várias religiões e culturas pelo mundo, eles são muitas vezes associados ao judaísmo e ao cristianismo. São vários os profetas do Antigo Testamento. Os mais conhecidos e citados são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. No Islã, profeta é a denominação daquele que criou as bases para a religião, Maomé. Mas também são considerados profetas para os muçulmanos nomes conhecidos dos cristãos, como Noé, Abraão, Moisés e até mesmo Jesus. A ideia de um mar morto cheio de vida, como na profecia de Ezequiel, é uma forma bonita de se desejar mudança, como a gente viu nesse último vídeo. Muito obrigado ao Rodrigo Alvarez por esses especiais fascinantes. E obrigado a você pela companhia. A gente vai continuar viajando para aprender com esses lugares sagrados pelo mundo. Semana que vem tem mais expedições ao sagrado. A gente se vê. Fique em paz.